Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, já deixa o seu like, que o caso de hoje é aquele da Libby Squire. O caso que eu vou contar hoje ocorreu em 2019, na Inglaterra. Liberty, mais conhecida como Libby, tinha 21 anos de idade na época dos fatos, e ela estudava na Universidade de Hull. A Libby, ela dividia a casa com outros estudantes, já que seus pais moravam em uma outra cidade. Quando adolescente, a Libby tinha sofrido com alguns problemas psicológicos, inclusive com um distúrbio alimentar. Por essa razão, a mãe da Libby ela estava um pouco preocupada da filha mudar ali sozinha para uma outra cidade. Porém, a Libby estava muito animada em entrar para a universidade e ter essa chance de um recomeço. E após entrar na universidade, de fato, ela apresentou algumas mudanças. As pessoas que a conheciam disseram que ela parecia bem mais confiante e feliz. A Libby também tinha um namorado com quem ela estava no relacionamento já há 3 anos. Mas o namorado morava na cidade natal, ali na mesma cidade que os pais dela moravam. Então era comum que eles conversassem ali por telefone quase que diariamente. No dia 31 de janeiro de 2019, a Libby resolveu sair com alguns dos seus amigos. O plano era ir até a casa ali de outros estudantes, lá eles iam beber e jogar alguns jogos, e depois eles iriam para uma festa em um clube. Então, por volta das 10 da noite, a Libby mandou uma mensagem para o namorado dela, dizendo que ela ia sair, dando boa noite e explicando que ela ia deixar o telefone celular em casa. Às 11h20 da noite, a Libby é vista em imagens de câmera de segurança ali desse clube, chegando com alguns amigos. Porém, o segurança do clube não deixa a Libby entrar, porque ela aparentava já estar bastante alcoolizada. Os amigos da Libby, então, a colocam em um táxi e dão um endereço da casa dela para o motorista, para ele levar ela para casa. Depois disso, eles entram no clube normalmente e continuam com a noite. Já por volta das 3 da manhã, os amigos eles já tinham voltado para casa. Então, uma das amigas manda uma mensagem para a colega de casa da Libby. Essa colega de casa ela não tinha saído nessa noite, ela tinha ficado em casa. Então, essa amiga mandou uma mensagem para a colega de casa perguntando se a Libby estava melhor. Mas a colega de casa responde dizendo que a Libby ainda não havia chegado. Eles acham isso muito estranho e eles não demoram para alertar a polícia. E a polícia não demora muito para começar uma busca pela Libby. Os pais da Libby são avisados e eles ficam muito preocupados, principalmente por conta daqueles problemas psicológicos que ela teve anteriormente e também porque naquela noite fazia muito frio. A polícia ela consegue identificar o táxi que levou a Libby para casa. E ao conversar com o motorista do táxi, ele conta que ele deixou a Libby na rua indicada e que ele viu ela caminhando ali em direção à porta de entrada da casa. E nas ruas, nos arredores do local onde a Libby morava, haviam diversas câmeras de segurança nas ruas. Então foi bem fácil para a polícia verificar que o que esse motorista estava dizendo era verdade. Porém, logo que ele deixou o local, a Libby ela não tinha entrado em casa, ela continuou, saiu caminhando na rua. E às 11h40, um carro com 2 pessoas passa pela Libby e essas pessoas veem a Libby deitada na neve, chorando. Eles então param o carro e vão até lá conversar com a Libby, perguntar se ela precisa de ajuda. Porém, ela recusa ajuda e eles ficaram sem saber o que fazer, já que ela não queria ajuda, eles não tinham muito o que fazer por ela, então eles foram embora. Segundo eles, ela estava chorando e muito agitada. Um grupo de estudantes que morava numa casa numa das ruas próximas, uma rua que a Libby também passou, viu a Libby e eles chamaram por ela, perguntaram se ela queria entrar, já que estava frio, e perguntaram se ela precisava de ajuda. Porém, a Libby nem sequer respondeu a eles. Os investigadores acreditam que ela podia estar apresentando alguns sinais de hipotermia, e diversas pessoas se juntam para participar da busca pela Libby, inclusive estudantes da universidade em que ela estudava. E os pais da Libby fazem um apelo para que ela volte para casa. Just want to know that you're safe. Please get in touch with us any way you can. The whole family is missing you, especially me and your dad.
sisters, and your brother. I miss you so much. It's breaking my heart not knowing where you are. Please come forward with any information you may have, no matter how small or irrelevant it may be. We just want Libby home. Uma testemunha surge e conta à polícia que na noite em que a Libby desapareceu, pouco depois da meia-noite, ele teria ouvido um grito de uma mulher. Então ele foi até a janela de casa, ele estava em casa, foi até a janela para ver o que estava acontecendo e ele teria visto um homem correndo, entrando em um carro e deixando o local. Essa testemunha ela morava próxima ali a uma área de descampado. E a polícia ela acaba conseguindo mais imagens de câmeras de segurança de outras ruas em que a Libby também aparecia. E eles conseguem ver que em um momento um carro passa pela Libby e então ele estaciona numa rua próximo. E o motorista do carro desce e vai até a rua em que a Libby estava caminhando. E ele caminha também nessa rua, porém do outro lado, na outra calçada. Ele meio que acompanha ali ela do outro lado da rua. E então ele resolve atravessar e conversar com ela. Depois os dois parecem conversar por pouco tempo. E então os dois seguem caminhando juntos na mesma calçada. Só que no sentido contrário ao que a Libby estava indo anteriormente. Inicialmente ela estava indo em sentido na direção da casa dela. Eles também percebem que esse mesmo carro havia passado diversas vezes ali por esse local, como se ele estivesse andando em círculos à procura de alguma coisa. E a câmera de um estabelecimento local mostrava o momento em que esse homem, esse motorista do carro, ele senta ali no banco do motorista. E a Libby parece estar do lado de fora e eles continuam conversando. E então depois ela entra no carro junto com ele. Depois o carro deixa o local. E esse mesmo veículo foi visto depois próximo ao local onde a testemunha ouviu um grito de uma mulher. O carro é visto também em imagens de câmera de segurança nessa região, perto desse local descampado. Ele deixa esse local à 00:19. E duas jovens haviam procurado a polícia para denunciar que um homem tinha se tocado inapropriadamente na frente delas, ali no meio da rua. E quando elas veem as imagens, elas identificam esse homem como sendo o mesmo homem que deu carona ali para Libby. Eles conseguem identificar a placa do carro e então dessa forma eles chegam até o motorista. E no dia 6 de fevereiro, eles detêm o motorista desse carro. Era um homem de 24 anos de idade chamado Pavel. O Pavel era casado e tinha 2 filhos. E após coletar o seu DNA, a polícia descobre que ele era responsável por diversos crimes que estavam sem solução. Casos em que ele invadiu casas para furtar roupas íntimas, casos em que ele ficava observando pela janela casais tendo relações, ou mesmo fotografando algumas mulheres, e casos como o das 2 jovens, em que ele se expôs ali de forma inadequada. Inicialmente, ele negou sequer ter visto a Libby, porém, quando confrontado com as imagens das câmeras de segurança, ele muda a história. Ele disse que teria passado por ela e viu que ela não estava bem, então ofereceu uma carona para casa, e que ele teria deixado ela ali em frente à casa dela e depois foi embora. E um pescador, ele acaba encontrando o corpo da Libby em um rio, e ele já estava em adiantado estado de decomposição. Por conta disso, não foi possível confirmar ali a causa da morte, porém ela teria perdido a vida ou por afogamento ou por asfixia. Em agosto de 2019, o Pavel ele é considerado culpado por 9 daqueles casos que eu mencionei anteriormente, e com isso ele recebe uma pena de 6 anos de prisão. Já no caso da Libby, mais imagens de câmeras de segurança surgiram e os investigadores eles conseguiam ver que o Pavel ele tinha voltado ali ao local às 2:30 da manhã daquela mesma madrugada. E eles acreditam que ele tenha voltado lá para verificar ali se ele não tinha deixado nenhuma evidência para trás. Mas o DNA do Pavel foi encontrado no corpo e nas unhas da Libby. Então, com isso, ele mudou a história mais uma vez e ele disse que eles tiveram relações consentidas ali no carro, mas que depois disso ele teria deixado em casa e não a viu mais. Ele foi acusado e foi a julgamento no caso da Libby em janeiro de 2021 e ele se declarou inocente. Ele foi considerado culpado tanto pelo abuso como por ter tirado a vida da Libby e foi sentenciado à prisão perpétua com um mínimo de 27 anos.
A esposa do Paweł se separou dele e foi para a Polônia com os 2 filhos. E ela contou que até então ele parecia ser um ótimo marido e que ela nunca havia desconfiado de nada. Porém que ele costumava sair à noite para fazer caminhadas. E os vizinhos também ficaram surpresos ao descobrir os crimes que o Paweł havia cometido, já que para eles ele também parecia um bom vizinho, um homem normal, que gostava de sair para passear com a esposa e os filhos. A mãe da Libby, em uma ocasião, encontrou com o primeiro-ministro da época e ela questionou por que criminosos acusados de crimes como o do Paweł não são automaticamente sentenciados à prisão perpétua, sem direito à liberdade condicional. E ele teria respondido que é porque não há prisões o suficiente. E então ela rebateu dizendo que deveriam construir mais prisões, já que depois de 27 anos ele vai ter a possibilidade de sair em liberdade. E ela disse que depois de 27 anos a Libby não vai ter a vida de volta, os irmãos não vão ter a irmã de volta e ela não vai ter a filha dela de volta. E é isso, esse foi o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar seu like, se inscreva se ainda não for inscrito e aproveite e compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que pode gostar desse conteúdo. Até o próximo vídeo!